Eu vou colocar apenas para você, nós já divulgamos nas redes sociais, mas apenas um pequeno resumo da nossa convidada de hoje e já vamos voltar falando com ela. Muitas coisas hoje me revoltam no carnaval. Uma delas é ouvir a boa música ser calada à força por hits do momento como o Melô da Mulher Maravilha e similares que eu não ouso nem citar. Este foi apenas um dos inúmeros vídeos que marcaram a carreira da jornalista, escritora e âncora Raquel Sherazade. Raquel iniciou a sua carreira televisiva na TV Tambaú, em João Pessoa, na sua cidade natal, onde ficou de 2023 a 2011. Entre 2011 e 2020, ela foi âncora do telejornal SBT Brasil. Durante um ano, ficou à frente do Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan. Ela coleciona momentos marcantes em sua carreira. Sherazade recebeu o convite para participar do reality A Fazenda na Record TV e dentro da casa foi uma figurinha marcada por suas polêmicas e posicionamentos. Não tô falando sobre você, tô falando sobre mim, a minha condição. Se você tem condição de fazer o lixo, se o lixo pra você não é nada, se a ovelha pra você não é nada, se o boi pra você não é nada, isso é com relação a você. Atualmente, Raquel Sherazade está à frente do programa Domingo Record. Esse programa é uma mistura de informação, entretenimento e emoção. E você saberá mais detalhes da história de vida e da carreira dela agora. Vem comigo! Ladies and gentlemen, com vocês, Raquel Sherazade. Obrigado por você ter vindo. Foi um prazer aqui o nosso atender convite. o seu chamado, o seu convite. É verdade que você acompanha o Fala Que Eu Te Escuto? Sim, e já participei aqui. Sério? Já participei dando opinião aqui Foi? do programa já. Que legal, legal. Foi um pouquinho antes de eu entrar na Fazenda. É. Aliás, já que você tocou no assunto, você ficou na Fazenda há quanto tempo? Eu fiquei 1 mês e 1 semana. Foi rápido, né? Foi rápido, foi um cometa que passou. Você achou que seria tão rápido assim? Não, eu entrei, Bispo, eu entrei para ganhar o programa, eu entrei para sair só em dezembro. E o que que houve? Eu fui expulsa. É? Fui expulsa, Bispo. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito da paz. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu resolvo as minhas pendências com a palavra. Eu sou uma pessoa de palavras. Mas acontece que eu fui intimidada por uma participante que era bem grandona, uma mulher que, né, estava sempre fora do controle, que era uma pessoa dada a brigas e a enfrentamentos físicos, inclusive. E na hora que ela veio discutir comigo, ela fez menção de vir até mim e eu achei que ela ia me agredir. Eu nunca entrei numa briga, nunca briguei, vias de fato com ninguém. E aí eu pus a mão, assim. No que eu pus a mão, né, tocou na outra participante, quebrava as regras do programa e aí eu fui expulsa. Agora, o tema não é sobre isso, mas já aproveitando que você está aqui, como é que fica o emocional, o psicológico, quando se está confinado lá na Fazenda? É muito difícil, Bispo, é muito difícil, porque não é só o ficar confinado com pessoas que você não conhece e ter que conviver com o diferente. Isso não, nunca foi um problema para mim conviver com o diferente, com opiniões diversas. Eu sempre respeitei muito o espaço do outro. O problema é a saudade de casa, a saudade dos seus. Eu sou muito ligada aos meus filhos. Foi a primeira vez que nós nos separamos de fato. E, para mim, aquela foi o momento mais difícil. Mas ali eu acho que o bacana de um experimento, que é um experimento social, todo reality show, de um experimento como esse, é você ver até onde vão os seus limites, né? E ali você ter a oportunidade de formar aliados, de fazer, inclusive, amizades como as que eu fiz. Amizades improváveis com pessoas de ideias diferentes, de formação cultural e pessoal diferente de você, idades muito diferentes, valores diferentes, e ainda assim poder surgir dali
o inesperado, a amizade, a aliança, sabe? A confiança no outro. E eu pude vivenciar isso. Sinceramente, aqueles casais que supostamente engajam lá, de fato, existe uma afinidade ou tudo é um jogo? Eu acho que existe muita carência, É. muita carência afetiva. Aquela realidade passa a ser o nosso mundo, né? Então, tudo é muito difícil, porque você está ali, você não sabe do que o outro é capaz para ganhar o prêmio, porque somos todos contra todos, a Mas princípio. as pessoas escondem quem elas são. Ah, muitas sim. Muitas escondem, muitas tentam interpretar uma persona para poder chamar a atenção do público, mas eu acho que o público é muito sagaz e consegue perceber o que é real e o que não é real. Eu acho que o público brasileiro é muito sensível a isso. Você não escondeu, você foi Não. quem você Eu nunca tive medo, Bispo, porque eu falei assim, não existe nada na minha vida pessoal, e eu sou uma pessoa muito fechada, eu sou uma pessoa muito discreta, mas eu dizia assim, bem, não tem nada na minha vida pessoal, nos meus valores, na forma com que eu trato as pessoas, que vá me envergonhar diante do público. Nada que eu possa falar vai envergonhar a minha família, os meus amigos, os meus filhos. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, dos valores que eu tenho, de como eu fui criada. O tema fala sobre liberdade de expressão e você está aqui justamente por isso, uma das razões, porque você fala o que você acha, o que você pensa, você não mede as consequências ou você não se importa com as consequências? Não, eu meço sempre as consequências. Nada do que eu falo, nada do que eu escrevo. Primeiro porque em televisão a gente precisa... Como eu trabalhava no jornalismo a gente tem um tempo delimitado ali. Então, todo o tempo o tempo que eu tinha para a opinião era um tempo muito escasso, era muito pequenininho, eram poucos minutos. E eu tinha que resumir ali o que eu pensava e traduzir ali para o público nesse espaço exíguo de tempo. Então, lógico, a gente escrevia o texto antes, escreve o texto vai para o TP e aí você fala o seu texto. Eu falava o que eu pensava, eu escrevia o que eu pensava, só que sempre pensando no espaço do outro, sempre pensando no direito, porque é como a sua entrevistada falava ainda há pouco no VT, o meu direito termina quando o direito do outro começa. Então, a liberdade de expressão, para mim, e eu acho que para o direito brasileiro e para o direito internacional, não é um direito supremo, superior a todos os outros. Muito pelo contrário. Existem direitos que estão bem acima, o direito à vida está bem acima em importância do direito da liberdade de expressão. Então, a gente não pode falar tudo o que pensa, tudo o que quer, né? Entre o que eu penso e o que eu falo, existe um filtro, que é o bom senso, né? Não seria esconder quem nós somos? Acho que o que nós somos, Bispo, é tão misterioso, né? Saber exatamente o que somos, tudo o que pensamos. Eu acho que nem tudo o que a gente pensa deve ser dito. Porque é bem assim, um campo bem complicado. Se a pessoa ela não fala tudo que pensa, ela não é sincera. Se fala tudo que pensa, aí a pessoa ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Realmente, às vezes é complicado achar o ponto central. É como se fala, né? Às vezes não é o que se fala, mas como se fala. A gente deve ter cuidado com o que diz, cuidado com as leis. Eu nunca fui processada por nada do que eu falei. Nada. Eu nunca paguei uma indenização, nunca, muito pelo contrário. Como é que surgiu essa polêmica assim com o seu nome todo? Meu nome? Fala o que pensa. Bispo, começou porque eu apresentava um jornal em João Pessoa, na Paraíba, e eu tinha um espaço de opinião. E eram opiniões diárias. E chegou a época do carnaval. E o carnaval é uma festa popular em todo o Brasil e é muito forte na minha cidade. E tanto que a gente tem uma semana
de prévias carnavalescas, né? O carnaval começa uma semana antes na Paraíba. Então, nós temos uma semana de desfiles, de blocos nas ruas, e é mais uma semana que a cidade para, né? Então, em vez de parar só no carnaval, a gente para antes do carnaval. E aí eu brinquei carnaval, eu cobri o carnaval como repórter. É naquela avenida em frente à praia, não é? Também. Que acontece. É uma né? avenida que liga, são duas avenidas, uma que liga o centro à praia e outra que passa pela orla Eu quero deixar marítima. claro que eu não estive lá no carnaval, não. Mas conhece João Pessoa, é claro. Mas eu estive, João Ficou Pessoa. estranho, viu, Ficou estranho, já sei. No mínimo tá vendo? estranho. Esse é o problema, tá vendo? A gente O fala senhor uma estuda coisa. como um antropólogo ali, né? Eu visitei a Paraíba, tá? Aliás, quero mandar um abraço ao povo da Paraíba. Ganhei aquele chapéu que eu usei aqui, não sei como é que chama. O chapéu de vaqueiro? Ganhei. E aí, o nosso amigo que está lá, aliás, ele morava lá, um amigo que eu tenho, e ele me levou e falou, olha, aqui acontece o desfile, acho que é... Ele até falou o nome lá, que eu não sei. Ele falou vários dias. Muriçoca, tem as Muriçoca, fica é um dos tudo- blocos. Tudo cheio, a avenida e tal, entendeu? A Pastor cidade Felipe? para. Tá bom. Pastor, a Então, cidade Alana, para, olha. olha, vira... Olha, Vou até falar uma coisa. agora eu estou começando a entender a Raquel Sherazade, tá vendo? Fala uma coisa, Vida as que pessoas segue. entendem outra. Tem outra. Essa é a exato. dificuldade de se expressar, às vezes. Que é melhor ficar calado. Tem uma frase que eu gosto de dizer, eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu, tá? Isso é bom. Quem ali, o Marlon. Hoje o programa está muito bem apresentado, com todo o respeito. Aí, Raquel. Pessoal, pega leve, hein? Daqui a pouco vai ter censura. Ó, vai ter censura aqui nesse programa aí. Falar nisso, eu nem perguntei. Você disse que tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2? Legal. Qual a idade deles? 18 e 16. 2 meninos? Não, uma menina e um Um menino menino. e um menino. Como ela chama? É Clara e o Gabriel. Legal, legal. Que bom. A Leda, todos legais desse programa, tem uma ótima convidada. Obrigado pelo carinho, nosso convidado. O Ailton. Raquel Sherazade merece tudo de bom nesse mundo. Seu fã, hein, Sherazade? É seu fã, hein? Obrigada. Dalva, dá uma boa noite, obrigado. O Adenodo, é isso? João Pessoa. Eu era porteiro no prédio Central Park e eu via sempre a Raquel quando ia na Selma Fashion, é isso, Raquel? Loja de roupas, olha. Loja de roupas. Sou Você seu se fã. lembra de mim. Legal, eu te acompanhava lá, ó. Ó. Legal. Tá vendo que a gente não pode fazer nada errado? Tá vendo? Tem O sempre povo alguém de sabe olho. onde a gente anda, o que a gente faz, tá vendo? Tem sempre alguém de olho, Tem né? que andar na linha. Bispo me lembrou agora uma frase bíblica que eu gosto muito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente fala em... Às vezes as pessoas confundem o que é opinião e o que não é opinião. É só a gente pensar que tem opinião e tem crime. E a palavra é como uma ferramenta. Por exemplo, você tem uma faca. A faca não é o crime, é o que você vai fazer com a faca. Você pode só descascar uma laranja, mas você também pode cometer um crime usando essa ferramenta. Então, você também, com a sua palavra, a sua opinião, você pode cometer um crime ou não. Então, é isso que é um limiar. É o que você né? falou, é a maneira de falar, de colocar também. Exato. Conta muito, né? A Lúcia, dá uma boa noite a todos nós, pede oração, obrigado. Vamos orar. Já incluiu, Formiga? A Maria Ferreira. Quando o senhor vai tomar um café no programa? Quando a Formiga trouxer aqui o café, né? Tá ruim, viu, da Formiga trazer café, viu? Eu tomei café, viu, Depois, Bispo? Tomei fizeram lá um muito cafezinho, bom, né? maravilhoso. Depois que o rapaz ligou ontem, o tal de Lucas, a Formiga tá meio atrapalhada, você já reparou? Ela ficou sem rumo, né, bicho? Só pensa no cara, rapaz. Tal de Lucas. Tá te buscando aí na rede social, aí, o Lucas. Fala que mandei um beijo pra ela. Falando de você, Sherazade. Quem que é? A Bebezinha. Bebezinha. Apesar que eu sou recriminado por um monte de gente, né? Tentam me pôr pra baixo, quer me desanimar, mas não adianta. Quem é que faz A isso, gente- Bispo? a gente- O senhor? Não é porque eu toquei e cantei aqui, o pessoal, não, sabe como é que é? Seu indireto. Esse pessoal que não teve infância, né? Aí querem desmotivar, querem que eu desista, mas não tem jeito. As pessoas que entendem de música, elas ligam aqui e falam assim, canta demais e toca demais.
Eu acredito nessas pessoas, entendeu? Música é É, persistência. não tem jeito. Continua, vai com fé. Bispo, vai com fé. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Deixa eu falar com a Priscila aqui de São Paulo. Alô, Priscila, boa noite. Boa noite, Bispo. E você, Priscila, tá bem? Tá mais ou menos ou tá mal? Olha, Bispo, estou levando, né? Estou mais ou menos. Tá mas levando pra espero que onde? eu fique bem, né? Tá levando pra onde? Olha, vamos deixar em off, que é melhor. Tá bom. Mas nós vamos pedir a Deus por você, tá bom? Amém, muito obrigada. Você sempre vê o programa? Sim, é a primeira vez que eu participo, todos os dias Seja bem-vindo. acompanho o programa, amo o programa, amo as opiniões, as participações, os convidados, como eu sou muito fã da Raquel, acompanho ela desde o SBT Brasil, na verdade, muito tempo antes, e eu acho ela uma pessoa incrível, uma pessoa muito sincera, né? E ela consegue ser sincera sem magoar outra pessoa, né? Ela consegue dar a opinião dela sem ofender, né? Então isso eu acho muito bacana e assim eu admiro muito ela. Legal, legal, viu? Fã. Obrigada, meu amor. Carteirinha, hein? Ela vai mandar uma carteirinha para você. Obrigada, linda. Mas tá bom, eu quero agradecer então a sua opinião. Algo mais? Não, isso que eu te agradeço. Queria Obrigado. só mandar um beijo aí para Raquel, que eu admiro, sou fã. Espero um dia ter o privilégio de poder dar um abraço nela, que é uma pessoa que eu admiro muito. Um abraço bem grande em você. Aproveitar e dizer Sinta-se também abraçada. que a senhora canta muito bem. Aí, ó, tá vendo? Aí, Eu ó. falo. Mas, por favor, Eu tenho certeza, Já tem uma Ó. fã. tenho certeza que você estudou música. Não, tenho certeza. É possível. Ela fez música. É que ela não quis falar porque ela não, entendeu? Ela não quer ser Aparecida, mas, entendeu? Tá bom, Priscila, obrigado, viu, pelo seu carinho e consideração, tá? Eu queria que você falasse tem um significado seu nome, é isso? Meu nome, eu sei o significado de Raquel, né? É um nome bíblico, significa ovelhinha. Aham. Agora, Sherazade, na verdade, Sherazade é o nome de uma princesa persa. É a rainha das Mil e Uma Noites, a heroína da história das Mil e Uma Noites, a princesa que se casou com o rei misógino para que ele parasse de matar todas as mulheres do reino. Você gosta de pesquisar essas coisas? Eu adoro De nome, leitura, significado de nome. adoro literatura. E aí eu li As Mil e Uma Noites quando eu tinha, eu acho que uns 15 anos. Esse significado de nome é interessante. Já pesquisou o seu? Não. Eu pesquisei o meu. O que significa, Márcio? Guerreiro. Guerreiro. É. Felipe é amante dos cavalos. Olha, viu? Eu sei porque eu ia colocar legal. o nome do meu filho de Felipe. É. Ele acabou sendo Gabriel, que é o anjo da Anunciação. Aham. E o meu também tem paciência com os idosos. Que são os câmeras aí. Não, tô brincando, aí não. Paciência com os significados não. Paciência com os idosos. Tem que ter muita, viu, Bispo? Tem que ter, mas sério, meu. Olha, não é fácil não. Mas é legal, até na Bíblia existem significados de nomes, tal, enfim. Mas você, o Sherazade, a pergunta é, como é que você apareceu? Você tem uma história por trás? Eu tenho uma história de jornalismo já em João Pessoa, já era uma história solidificada, e aí eu comecei a fazer esses comentários, aí calhou que eu fiz esse comentário sobre o carnaval, nessa época do pré-carnaval, com algumas críticas bem ácidas contra a festa mais amada do Brasil. Você criticou? Eu critiquei. Você não gostava? Não é que eu não gostava da festa, eu achava que, assim, havia muita hipocrisia, porque só se mostrava o lado bom do carnaval, né? Como se fosse uma festa popular e não se mostrava que, na verdade, o carnaval tinha virado uma festa uma festa
de ricos para ricos, que era a festa dos camarotes, dos abadás caríssimos, e o povo ia ficando cada vez mais apartado, né? O carnaval, como ele surgiu como uma manifestação popular, né? Em que todos brincavam juntos ali. De repente, a gente está vendo carnavais e outros carnavais. E o carnaval bancado pelo dinheiro público. Então, eu comecei a criticar esse lado, o dinheiro público que ia para a festa popular, mas não chegava para a ambulância, não chegava para o hospital, não chegava para a educação. E comecei a questionar esses pontos nesse meu comentário. Foram 3 minutos e pouco. Nessa época eu tinha bastante tempo para fazer o comentário. E aí fiz um comentário longo, não foram 3 minutos, foram mais de 3 minutos. Foi um comentário bem longo nessa época, eu não me lembro quanto foi. E aí fui para casa, beleza. E eu tinha acabado de entrar antes era o Twitter, né? Hoje é X. E eu tinha acabado de entrar no Twitter. Quando eu cheguei em casa à noite para olhar assim, o meu Twitter... Estava lá no top 10. Eu era Trending Topics. As pessoas falam, você é TT. Eu falei, o que as pessoas estão fazendo? Meu nome está girando aqui nesse negócio. E aí eu vi que gente aqui do eixo Rio-São Paulo, ator, falando do meu nome. Eu falei, ué, esse pessoal me conhece da onde, né? Porque o meu programa era local. Haters? Teve muita gente que me criticou, muita gente que me crucificou. Como é que você lida com haters? Você não fica triste? Fico triste, fico. Antes eu ficava mais, hoje não. Hoje eu vejo o hater como um coitado, uma pessoa frustrada, que não conseguiu realizar algo de grandioso na vida dela. E só se sente bem atacando o outro. Atacando o que o outro produziu, o que o outro fez. Então é um papel muito medíocre, o papel do hater, né? É viver atrás de uma tela, sem realizar nada da sua vida, sem tentar nada, sem dar a cara a bater, e só criticando a vida e tudo que o outro faz. É motivo de uma crítica, não é uma crítica, é de um ataque. É bom a gente diferenciar a crítica do ataque. Tem críticas que são construtivas. A crítica pode ser construtiva, sim, se ela tem um argumento, se ela tem um embasamento. Mas o objetivo da outra é humilhar mesmo. É diminuir o outro. Fazer a pessoa se sentir mal. Então, no começo, eu me sentia muito mal mesmo. Me sentia muito triste, principalmente porque a minha classe jornalística não entendia na época, porque eu era a única mulher na televisão brasileira que emitia opiniões. Então, isso, para a minha classe de profissional, era uma cinte. Como assim essa mulher comentando, falando aí? Jornalista não faz isso. Hoje qualquer jornalista comenta. Todo jornalista hoje comenta. Mas na época só tinha eu. Então, todas as metralhadoras foram voltadas para mim. Então, era a crítica do público e a crítica dos colegas jornalistas. Eu tive que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E a gente sabe o que é hater, né, pastor Felipe? Vocês sabem? Não, sabe. Vocês têm hater? Não, aqui... Sério? Volta e meia aparece... A última me chamou de cínico, me chamou de debochado. Eu até fiquei de boa, mas quando ela me chamou de Kiko... Ai, gente, que nada a ver. Aí eu fiquei muito chateado. É uma frustrada, não liga, Bispo, não liga. Era Dona Clotilde, tadinha. Dona Clotilde? Fez pra machucar. Vai arranjar um crochê, Dona Clotilde? Não pode me chamar de qualquer, mas chamar de Kiko aí não, aí pegou pesado demais. Pegou pesado. Gente, mas se até o Bispo Márcio e o Pastor Felipe tem hater, então quem sou eu para não ter, né? Quem sou eu para não ter hater? Olha, diz que o hater é o lover disfarçado, aquela pessoa que te ama, é o fã que te ama, sério? Mas ainda não saiu do armário. Aí ele vira, olha só, aí segue vamos tudo Espero saber que ela esteja assistindo. Viu, olha Clotilde? só. Então quer dizer que o seu Vando me ama. Olha, fazer a lista das pessoas que me amam de verdade aí são os que me criticam. Que isso, olha. Né? Vivendo e aprendendo. É um fã enrustido. É um fã enrustido. Não, mas a prova que critica, mas tá lá vendo, né? Tá lá vendo. Olha, você não dá um passo sem verdade. a pessoa tá lá. Tem sentido isso, viu, pastor Felipe? Fala mal, mas não muda de canal. Não muda de canal, tá lá. Boa. Fica aí, não muda não, fica aqui com a Wellington gente. da Bahia, por favor. Olá, Wellington. Tudo bem? Bom dia a todos, Deus abençoe aí, tenham um bom dia. Amém. E desde já parabenizar pela essa
esse trabalho que vocês estão fazendo aí, que falando sobre liberdade de expressão, coisa que hoje no Brasil está acuando as pessoas de ter a liberdade, né, de expressar. É um direito de todos nós. E parabenizar a Raquel aí, que nós temos acompanhado a minha esposa ao trabalho dela, que faz um trabalho bonito e ela citando de onde partiu, né, essa cobrança dela aí, mas você é bem-aventurada, uma benção, porque você tem feito as coisas que as pessoas têm vontade de fazer, entendeu? Se expressar. Você falou algo aí, até bonito, que meu pai falava sempre, a maneira de falar impressiona mais do que o que se fala. E eu aprendi muito com isso, porque eu vou passar para as pessoas também. A gente deve falar, claro, evidente, com respeito, mas expressar o nosso desejo. E muitas pessoas têm esse prazer de fazer isso, mas às vezes não têm oportunidade. E você é uma bênção até para poder se expressar, levando a nossa voz aí com o trabalho que você faz. Obrigada. Um abraço aí para o pastor Felipe e a todos da produção e o câmera aí que gosta de estar sempre avisado. Tchau. Tá certo. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Deus abençoe a todos. Ó, pelo andar da carruagem, isso é meu clone, viu, né? É meu clone. O pessoal tá tudo bem. Olha, daqui a pouquinho, o momento da intercessão por todas as pessoas, tá bom? A gente já vai voltar na bolinha. Ô, Sherazade, uma pergunta. Você veio de uma família simples? Você veio de uma família já estabelecida? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi... eu acho que foi uma infância saudável. Fui criada pela minha mãe, pela minha avó. Meus pais se separaram, eu era muito pequena. Você tinha sonho de trabalhar na televisão? Olha, eu tinha um sonho da televisão, que eu acho que é o sonho das crianças da minha geração. A gente tinha só a televisão como o lazer eletrônico, não tinha celular, não tinha computador. Então, era a televisão, era a grande porta para o mundo. E eu sonhava, assim, né, estar nesse palco. Eu achava um grande palco, eu queria que as pessoas me vissem, me aplaudissem, me reconhecessem. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu era muito pequena. E eu gostava, a gente tinha aquela hora de assistir ao jornal, que era o único jornal que tinha na época, quando eu era criança. Era o Jornal das 8 horas, e a gente sentava naquele momento solene para ouvir. Na época era o Cid Moreira que apresentava as notícias. Eu achava tão belo aquilo, aquele homem tão sábio, trazendo informações do mundo inteiro, do Brasil, do mundo. E aí eu me lembro que eu costumava olhar no espelho e fazer os trejeitos dele como se eu fosse aquela âncora, né? Você imagina, uma criança imitando, né? Mimetizando ali aquele grande âncora, jornalista. E quem diria que anos mais tarde eu estaria também diante de um grande jornal, no horário nobre também, apresentando as notícias do jeito que eu sonhava. E... Seus pais eram desse meio? Não, ninguém. Todo mundo é normal na minha família. Quer dizer, ser da televisão é meio anormal, né? É meio fora da casinha, né? Mas eu acho que só tem eu mesmo desse... eu vou trazer uma informação aqui. Eu nunca falo sobre isso porque eu sou muito... Na verdade, eu sou muito fechada. Mas você perguntou aí se tem alguém na sua família. O meu avô chamava-se Davi Barbosa. Ele é primo legítimo de Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Uhum. Eles eram primos. Então é meio que está no sangue. É meio que está no sangue, né? Tem um DNA aí. Eu nunca falei sobre isso, mas parece que está no sangue, né? Agora, você passou também pelo SBT, teve alguma... Você teve, na sua expressão, alguma colocação lá no SBT que acabou sendo mal interpretado? Muitas vezes. Pelo público, você diz? Sim, muitas vezes. Eu acho assim... Na emissora você teve polêmica? Tive polêmicas na emissora. Tive polêmicas. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase 10 anos na emissora. Quase 10 anos. Uma história, né? Uma história longa.
Infelizmente, eu não tive a oportunidade de me despedir do meu público de lá, mas fiz a minha despedida pela internet. Hoje, quem tem uma rede social, na verdade, se expressa mais, às vezes. É um público grande. E olha, Bispo, depois que eu fui para a Fazenda, antes a minha bolha era, acho que as pessoas que me assistiam, eram as pessoas que me assistiam, as pessoas que se interessavam pelo jornalismo. E depois que eu entrei na Fazenda, que eu saí da Fazenda, eu comecei a ser seguida por um público totalmente diferente. Um público que gostava de entretenimento, que gostava de reality show, e abriu assim o meu universo de seguidores, que é uma coisa maravilhosa. Você tem momentos que você para, reflete, se eu exagerei nisso, eu poderia ter feito diferente aquilo? Existem esses momentos? Ou você diz assim, fiz, pronto, acabou e não errei, se puder eu faço de novo? Bispo, eu errei a minha vida inteira. Eu acho, a gente só aprende depois de errar. Às vezes aprende mais com os erros que com os acertos. Que com os acertos, exatamente. E os meus erros me possibilitaram ser a jornalista, a mãe, a mulher, a profissional de televisão que eu sou hoje. Então, eu tenho aprendido com as minhas experiências. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Um arrependimento, coisa assim? Gente, tanta coisa eu faria diferente, assim. Mas eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, assim, uma das coisas mais importantes, assim, tem erros que a gente cometeu na televisão, que a gente cometeu, mas eu acho assim, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó foi uma segunda mãe para mim, e ela era uma pessoa que ela não sabia dizer eu te amo, não sabia abraçar, não sabia se expressar. E aí eu não tinha isso com ela, eu não tinha essa coisa de abraçá-la, de beijá-la, de falar assim, olha, eu te amo, vamos conversar. Eu sabia que ela me amava muito, isso era muito óbvio para mim. E acho que ela sabia que eu a amava, mas eu nunca falei para ela. Então, se existe um arrependimento na minha vida, foi não ter dito mais vezes eu te amo, foi não ter expressado o meu amor, não ter ficado mais tempo com ela, entendeu? Então, eu acho que essas coisas, sim, são irremediáveis. Mas o resto, erros no trabalho, eu acho que tudo isso a gente acaba aprendendo e recalculando a rota. Mas quando a gente perde pessoas amadas, a gente não tem como, né? Infelizmente, não tem como voltar no tempo. Eu era muito criança, muito adolescente, muito inexperiente. E hoje eu aceito que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas se eu puder dizer isso para as pessoas que estão assistindo, você tem sua mãe, seu pai, as pessoas que você ama, diga, fale, expresse. As pessoas precisam saber, ouvir da sua boca que você as ama, que você as aceita, que é sempre tempo de pedir perdão, é sempre tempo de, sabe, de demonstrar o que você sente. Nunca esconda o que você sente. Você acha que o fato de você ser espontânea na sua expressão faz as pessoas interpretarem que você faz comentários discriminatórios, coisas assim? Eu nunca fiz comentários discriminatórios. Eu digo a interpretação das pessoas, muitas vezes. Que é aquilo, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, né? Não, eu acho que eu sempre fui muito clara, muito pelo contrário, eu sempre fui, por exemplo, eu sempre fui muito aguerrida na questão do racismo, eu sempre bati muito nessa tecla, é uma coisa que eu tenho muita abominação. E sim, eu já processei pessoas por terem me acusado de racismo, e ganhei. Tem um deputado aí que está me devendo dinheiro aí. Deputado, ex-deputado, né? Coça aí os bolsos e vamos pagar, que o senhor me acusou de um crime que eu não cometi. E sim, ganhei na justiça várias vezes, porque as pessoas acham assim, você está na televisão, você está numa vitrine, você pode ser atacada por todos os lados. Não. Existe a justiça, existe o direito e a gente tem que responder por tudo que a gente fala. E aí que tá. A liberdade de expressão, ela tem um limite. O limite, quem delimita até onde vai a sua expressão é a lei, é o direito. Entendi. Então, várias vezes já processei e ganhei. Qual foi a maior tristeza que você já enfrentou na vida? Na minha vida profissional ou na minha vida pessoal? Acho que pessoal.
Na minha vida pessoal, eu acho que foi a perda da minha avó, né? O falecimento dela, lidar com a morte foi muito difícil. A minha avó era uma pessoa eu era muito ligada a ela. Eu era criança e eu achava assim, que a morte era assim, a gente ia morrer junta, eu e ela. A gente ia dormir juntas, de tanto que eu tinha uma ligação emocional muito forte com ela. Então, eu acho que a coisa mais triste que me aconteceu na vida foi perdê-la. Né? Eu acho que todo fim de ciclo, toda perda, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, todas as perdas nos doem muito. A gente é muito ligado ao que a gente pode ter, o que a gente pode tocar, o que a gente pode interagir. E quando esses ciclos se fecham ou são fechados abruptamente, nos causa muita dor. É difícil lidar. Para mim sempre foi muito difícil lidar com dores emocionais. Você tem sonho de carreira ou de vida pessoal? Eu tenho um sonho agora de aposentadoria. Só aposentadoria. Porque Bispo, graças a Deus, eu realizei todos os meus sonhos profissionais, os meus sonhos como pessoa também. Eu sonhava muito em ser mãe, eu queria muito ter um menino, uma menina. Você pensa em se casar novamente? Penso, mandem cartas. Vamos ver. Vamos fazer um quadro aqui no programa. Vamos ver se fala que eu te escuto, me dá sorte, tá? Porque, já pedi cartas no programa da Ana Hickman, tá? Já pedi cartas. Cuidado com os malucos. Bom, na verdade... Malucos não mandem cartas, tá, gente? Pessoal, vamos mostrar a força aqui do programa Fala Que Eu Escuto. Isso. Vamos tirar a menina aqui do Caritó. Quando no casamento dela, ela vai dizer, vivo, fala que eu te escuto. Tá vendo? Foi lá no Bispo Márcio. Tô casando lá com o pastor Felipe. Tô Isso casando aí. por causa do Fala Que Eu Escuto. Mas que bacana, quer dizer, você se realizou profissionalmente. Como é que tá aí no seu programa falando isso? Tá muito bem, a gente tá cada dia mais entendendo mais o que o público quer. A gente tem essa interação muito com o público, do público mandar sugestões e a gente testar essas sugestões. Agora a gente está com um quadro em que eu vou para as ruas e eu aceito os desafios de viver profissões diferentes. Então, isso, para mim, é uma realização, porque eu estou voltando aos tempos de repórter. Eu comecei como repórter de rua. Eu sempre fui muito feliz como repórter de rua, porque todo dia era diferente, cada dia era uma coisa diferente, um lugar diferente, uma história diferente para contar. E eu estou revivendo isso no Domingo Record. É meio-dia, né? 12:30. 12:30. 12:30, logo depois de eu apatrulhar as crianças. É ao vivo. Uau! É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É melhor. Igual o nosso programa aqui. Exatamente, ao vivo, né? Tem coisa de gravado, não. 12:30 aqui na Record. Aqui na Record. Você tem fé em Deus? Eu tenho fé, Bispo. Eu tenho fé em dias melhores. Eu tenho fé no futuro. Eu tenho fé numa força. Você crê que Deus existe? Olha, eu creio em algo maior que a gente, sabe? Se a isso a gente nomeia de Deus, eu acho que algumas pessoas creem que essa força maior é Deus. Eu não tenho um nome para dar. Durante um tempo na minha vida, eu nomeei essa força como Deus. Hoje eu quero crer que algumas pessoas chamam de Deus. Na hora do desespero, da dor, você busca socorro como? Falando do espiritual, no caso. Do espiritual, eu tento me tranquilizar, eu tento olhar para a minha história de vida, as vezes em que eu caí e que eu achava que eu não ia levantar mais e que eu, de fato, levantei. Eu te pergunto, não é por nada, não. É que você citou versículos da Bíblia, eu achei que você... eu fui criada no Evangelho, viu? Tá. Fui criada no Evangelho. Então você conhece a palavra? Conheço. Li toda a Bíblia, conheço a história, o Velho, o Novo Testamento. Eu acho que foi essa criação que me deu os meus valores, os valores que eu tenho e que eu trago comigo até hoje. Foram valores, né, cristãos que me foram ensinados através da igreja,
na escola dominical, pela minha mãe, sabe? É muito forte em mim. Mas hoje não é algo que você pratica? Não, hoje não é algo que eu pratico. Entendi. E os seus filhos também? Meus filhos, eu deixei meus filhos bem livres. Eles foram educados também numa escola evangélica. Eles são educados numa escola evangélica. Eles estudam lá. E eles têm uma boa base espiritual também. Entendi. Eles têm essa base espiritual. Legal. Bom, eu tenho colocado aqui sempre no programa, Sherazade, que todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, elas são gente como a gente, não é verdade? Merecem a felicidade, merecem ser respeitadas. Às vezes, a gente vê o que acontece por aí, pessoas que são discriminadas por causa da cor da pele, são discriminadas pelas escolhas, sei lá, opções sexuais delas, sabe disso? Pessoas que são discriminadas por causa das religiões que ela escolheu, a religião, ou discriminado porque não tem religião nenhuma, ou é ateu, coisa desse tipo, né? Mas eu fico imaginando, às vezes, as pessoas, elas se esquecem que todo ser humano é uma alma. Essa é a verdade. Independentemente de quem seja, é uma alma. Aos olhos de Deus, não existe negro, branco, homossexual, heterossexual, católico, espírita, evangélico, ateu. Aos olhos de Deus existem almas viventes, pessoas que estão vivas, quando morrem, acabou Essas tudo. divisões quem faz é o homem, né? Os homens fazem essas divisões e acabam separando as pessoas. Guerras que acontecem no mundo por causa dessas separações, não é verdade? A gente vê morte, guerras que morrem milhares de pessoas em nome de uma religião. Eu defendo o meu lado, você defende o seu, tal. Enfim, infelizmente. E por isso que nós oramos por todos, independentemente de quem você seja, tá? Para que você entenda isso. Eu não posso considerar meu amigo uma pessoa que só acredita no que eu acredito, tá? Entenda isso. Nós temos que aprender a entender a diferença de cada pessoa, sua maneira de pensar, sua maneira de ser, e não é por isso que nós não vamos interceder, ajudar, pedir, estender as mãos. Esse é o objetivo, é isso que Jesus faria, e é isso que Jesus fez todo o tempo que esteve entre nós. Sabe, Bispo, eu acho que é por isso que esse programa é tão querido, e não só por pessoas da religião evangélica. Eu vejo muitas pessoas elogiando o programa, porque aqui eu acho que a gente encontra, quando a gente assiste o programa, a gente encontra empatia acima de tudo. Aquela coisa de você se colocar no lugar do outro, de você amar o outro, independente de quem seja o outro, do credo do outro, da origem do outro, sabe? É um programa que abraça. E sabe por quê, Sherazade? Por exemplo, você está aqui, primeira vez que eu estou pessoalmente com você. Mas, não só você, outras pessoas que já vieram aqui no programa, a gente vai descobrindo o valor das pessoas. Você tem o seu valor, entende? Não é porque você, de repente, pensa diferente de uma outra pessoa, ou porque você não tem a mesma fé que a outra pessoa tem, que você seja desprezível. Ou não, essa aqui não pode nem chegar perto de mim, porque ela tem opiniões diferentes com determinadas coisas, eu não creio como eu creio. Isso não pode acontecer. Até porque o exemplo maior de Cristo é justamente esse, né? O Cristo, ele não veio só para o povo escolhido, ele veio para todos, ele veio para os gentios, para os salvos, para os não salvos, ele veio dar esse grande exemplo para a humanidade. E né? que é o que faz a diferença. Então, eu quero colocar a história da Tatiane, nós vamos daqui a pouquinho formar uma corrente positiva de fé aqui, mas, Sherazade, eu quero te agradecer. Eu sei que existem muita gente que gosta de você e tem uma meia dúzia de hates que amam você, porque tem que usar isso. A gente sabe o que é isso. Eu sei, não tem jeito. Você
Só tem uma maneira de você não ter hater, é você ficar escondido. Você não existir, gente, que até Se Jesus não existir, teve você não tem hater. hater. Não tem jeito. Mas eu quero agradecer, você ter vindo aqui no programa. Uma pessoa super agradável, uma pessoa excelente profissional. Desejo sucesso. Não desejo sucesso para você, que sucesso você já tem demais. Mas eu desejo que Deus guarde você, seus filhos, Amém. tá? E todos os sonhos que você ainda tem por realizar, que eles aconteçam através da fé, Ô, viu? Bispo, obrigada. Eu que agradeço a equipe toda. A gente estava procurando uma data. Eu gosto muito do programa. Eu sinto uma coisa tão boa quando eu vejo vocês aqui no programa. E eu queria muito vir. Não, um uma programa que eu alegria. fazia questão. Gente, eu tenho que achar um dia, a gente tem que dar certo. As nossas agendas têm que bater. Finalmente deu certo. Estou muito feliz por ter Acho vindo. muito legal. E Muito obrigada obrigado. pela recepção. Parabéns para vocês. Obrigada. Abençoe Obrigada, muito, Bispo. muito sua Amém. vida. Desejo tudo de bom para você.